Ei, você! Seja muito bem-vindo ao canal de criptomoedas do Investidor Sardinha. Dizem que o Bitcoin foi a primeira criptomoeda do mundo. Criada em 2008 e minerada pela primeira vez em 2009, a história nos conta que o Bitica foi a primeira moeda descentralizada de todos os tempos. O pontapé inicial para o universo criptográfico, correto? É verdade. Será mesmo? Mas e se eu te dissesse que a história não foi exatamente assim? Você acreditaria em quem vos fala? Antes mesmo do Bitcoin surgir, muitas pessoas criaram projetos que, inclusive, serviram de inspiração para Satoshi Nakamoto criar o projeto do BTC. E você aí do outro lado, ficou curioso para saber quais são esses projetos? Sim? Então vem aqui comigo que eu te conto a história das 4 criptomoedas que vieram antes do Bitcoin. Chama a vinheta aí, ó. Se você acha que as criptomoedas são relativamente novas, meu caro amigo, saiba que você está redondamente enganado. Entre os anos de 1982 e 83, um homem chamado David Chaum escreveu um artigo chamado Assinaturas às cegas para pagamentos não rastreáveis. Numa época em que Gavin Wood e Vitalik Buterin provavelmente nem eram nascidos ou eram bebês de colo, Chaum falou sobre um novo tipo de criptografia que daria à moeda digital privacidade, comprovante de pagamento e congelamento de fundos. Ele achava que os sistemas de pagamento eletrônico pudessem ter um impacto substancial na privacidade pessoal, bem como na natureza e extensão do uso criminoso de pagamentos. No artigo, ele também divulgou um protocolo chamado Blind Signature, ou assinatura cega, que garantia que as transações fossem autenticadas sem revelar informações sobre os envolvidos. Em 1990, quase uma década após ter criado o sistema de assinatura cega, ele fundou uma empresa chamada DigiCash. Sediada em Amsterdã, a empresa era especializada em dinheiro digital e sistemas de pagamento. O principal projeto da empresa era o seu sistema de dinheiro digital, chamado de eCash. Bom, vale destacar aqui que o nome do sistema de dinheiro digital era eCash, mas o dinheiro do sistema ficou conhecido como Cyberbucks. No começo dos anos 90, muitos empreendedores de tecnologia achavam que a DigiCash era uma estrela em ascensão que iria acabar explodindo uma hora ou outra. Em 1994, após 4 anos de desenvolvimento, foram testados os primeiros pagamentos bem-sucedidos e começaram os testes do eCash. No caso, os bancos puderam adquirir uma licença da DigiCash para usar essa tecnologia. O eCash era tipo uma revolução no mundo das transações online. Ele permitia que as pessoas enviassem dinheiro pela internet de forma anônima e segura, sem precisar revelar todas as informações pessoais. Agora você, imagine só, naquela época, anos 90, isso daí era algo como saído de um filme de ficção científica, coisas do gênero. O eCash utilizava um sistema de criptografia para garantir que as transações fossem relativamente seguras. Basicamente, você trocava o dinheiro real por eCash e podia usar para comprar coisas na internet sem muitas preocupações com fraudes ou invasões de privacidade. O projeto era simplesmente genial, mas, infelizmente, nem tudo são flores. Em 1995, a empresa havia firmado acordo com o Mark Twain Bank, que agora se chama Mercantile Bank Corporation. Em 1996, fechou com o Deutsche Bank, o Credit Suisse, o Banco Australiano Advance Bank, o Norske Bank da Noruega e o Bank Austria. Porém, houve alguns acordos não fechados que acabaram fazendo falta. 2 dos 3 principais bancos holandeses tentaram fazer acordo de parceria com DigiCash no valor de dezenas de milhões de dólares. Pense isso, nos anos 90, hein? Da mesma forma, a Visa teria oferecido um investimento de 40 milhões de dólares, enquanto o Netscape, o maior navegador de internet daquela época, também demonstrou interesse, mas a maior oferta foi feita simplesmente pela Microsoft. Bill Gates queria integrar o eCash ao Windows 95 e teria oferecido ao DigiCash cerca de 100 milhões de dólares. Dizem por aí que Shawn pediu 2 dólares para cada versão do Windows 95 vendida e o acordo acabou não vingando, não sendo fechado. Mesmo sendo considerado uma grande estrela em ascensão, a DigiCash teve dificuldade em fazer acordos financeiros que ajudassem a empresa a acabar decolando. Em 1996, os funcionários pediram uma mudança na política da empresa e foi contratado um novo CEO, o veterano Michael Nash,
que havia trabalhado na Visa. Ainda houve injeção de fundos e tal, mas não fez tanta diferença assim. Os bancos que aderiram à DigiCash não conseguiram emplacar a tecnologia no mercado, e em 1999 a empresa entrou com pedido de falência. O DigiCash falhou miseravelmente, e o eCash foi enterrado junto com a empresa. Alguns dizem que foi a falta de interesse das pessoas na época, enquanto outros afirmam que David Chaum vacilou, foi ganancioso demais e acabou não fechando os acordos milionários. Mas o fato é que o trabalho de Chaum inspirou um grupo de criptógrafos, hackers e ativistas conectados através de uma lista de e-mails. Esse grupo viria a ser conhecido como Cypherpunks, completamente ligado a um outro projeto que não é bem uma criptomoeda, mas foi muito importante, principalmente para o Bitcoin. Em março de 1997, os mais de 2.000 participantes do tal grupo receberam um e-mail anunciando a implementação do Hashcash. O remetente era um britânico chamado Adam Back. O anúncio incluía uma descrição e implementação inicial do que ele descreve como um esquema de postagem baseado em colisão parcial de hash. Na época, a internet estava começando a bombar e todo mundo queria se comunicar. Sabe quando você recebe um monte de e-mails de spams? Era bem pior naquela época. Adam Back ficou cansado desses spammers, enchendo a caixa de entrada com porcarias, e ele pensou: como a gente pode fazer os spammers trabalharem um pouco mais para mandar esses e-mails chatos pra gente? E daí veio a brilhante ideia do Hashcash. O projeto era basicamente um sistema que fazia os spammers gastarem tempo e energia para mandar e-mails em massa. Funcionava da seguinte forma: quando você mandava um e-mail, você tinha que resolver um quebra-cabeça matemático. Isso não é difícil para uma pessoa normal, mas para um computador mandando milhões de e-mails é uma baita dor de cabeça. Então, se alguém quisesse mandar milhões de e-mails de uma só vez, tinha que gastar um montão de tempo resolvendo esses quebra-cabeças. E aí que o Hashcash entra, porque ele dificultava muito a vida de quem enviava os e-mails em massa. Tudo isso te lembra alguma coisa? Mesmo não tendo criado o termo, o sistema utilizava o Proof of Work, ou prova de trabalho, que é quando um computador precisa gastar energia na resolução de um problema complexo para gerar um token digital exclusivo, ou hash. O custo de criar cada um desses hash era insignificante, mas para criar milhares e até milhões de hashes, tornava a operação inviável. O Hashcash não foi muito bem sucedido, mas o Proof of Work ficou aí para ser uma peça fundamental nos sistemas descentralizados. Em 1998 também surgiram dois curiosos projetos que também entraram para a história. O primeiro era o BitGold, um projeto que pretendia criar uma espécie de ouro digital. Na verdade, era apenas uma criptomoeda chamada de BitGold. Criado por Nick Szabo, a ideia principal era fazer um casadinho entre a segurança da criptografia e o valor do ouro. Um fato curioso é que Nick Szabo, que cunhou o termo Smart Contracts, então o cara sabia muito bem o que estava fazendo, diferente de mim, que não soube pronunciar direito o sobrenome dele. Defensor da privacidade e preocupado com o poder dos governos poderem ficar vigiando todas as transações, o projeto de Nick tinha como objetivo permitir a criação de uma moeda digital baseada em hash calculado. Sendo assim, o processo de criação de uma nova unidade de BitGold exigiria a resolução de um problema complexo e, consequentemente, demandaria um alto custo. Mas uma vez que a solução do problema fosse encontrada, o BitGold seria criado e registrado em um livro contábil, algo bem parecido com o que acontece com o Bitcoin. O grande diferencial é que o BitGold era um sistema que permitia de forma descentralizada e segura fazer transferência de valor que não dependia de intermediários confiáveis e era totalmente protegido do governo. No entanto, o BitGold nunca foi totalmente implementado como uma moeda digital funcional. Embora tenha sido a ideia inicial, muitos dos conceitos que Szabo propôs foram posteriormente incorporados ao Bitcoin. Então, enquanto o BitGold não se tornou uma realidade, suas ideias ajudaram a pavimentar o caminho para a criação do Bitcoin e para o desenvolvimento de outras criptomoedas. O segundo projeto se chamava B-Money, uma ideia revolucionária concebida por Wei Dai, um engenheiro da computação conhecido por suas contribuições à criptografia e às criptomoedas. Ele queria criar uma forma de dinheiro digital que fosse descentralizada e anônima, inspirada na privacidade e na liberdade. Ele imaginou um sistema onde as pessoas pudessem trocar dinheiro digitalmente
gratuitamente sem depender de uma autoridade central como um banco. No B-Money, cada pessoa teria uma conta digital, mas essas contas não seriam controladas por um banco. Em vez disso, as transações seriam verificadas e registradas por uma rede de computadores usando criptografia avançada para garantir segurança e anonimato. Além disso, o EIDAI propôs um sistema de consenso onde os participantes da rede poderiam chegar a um acordo sobre quais transações eram válidas sem depender de uma autoridade central. Isso tornaria o B-Money verdadeiramente descentralizado. E isso também te lembra alguma coisa? Claro, podemos dizer que esse era praticamente um protótipo das nossas criptomoedas atuais. Embora o B-Money tenha sido uma ideia inovadora, nunca foi totalmente implementado como uma moeda digital funcional. No entanto, assim como o BitGold, as ideias atrás do B-Money ajudaram a inspirar o desenvolvimento do Bitcoin e de outras criptomoedas que vieram a seguir. E para finalizar, eu vou contar a história do eGold. Por volta de 1996, o oncologista Douglas Jackson e o advogado Barry Downey criaram uma forma segura e eficiente de fazer transações financeiras online. O projeto permitia aos usuários fazer pagamentos online garantidos por ouro físico armazenado em cofres de bancos. O sistema era inovador e revolucionário, tanto que 10 anos depois da sua criação, o eGold já tinha processado mais de 2 bilhões de dólares em transações, com milhões de contas em todo o mundo. No entanto, o eGold sofreu alguns desafios bem complexos, incluindo preocupações com segurança e regulamentação. Houve casos de uso indevido da sua plataforma para atividades ilegais como lavagem de dinheiro e fraudes, o que atraiu a atenção das autoridades reguladoras. Em 2008, o projeto acabou sendo fechado devido a esses problemas com a justiça, mas apesar de tudo isso, a sua história mostra como a ideia de dinheiro digital estava se desenvolvendo naquele período, pouco antes do Bitcoin acabar surgindo. E nos casos anteriores a esse, muito antes também, né? Todos esses projetos foram tentativas insanas de criar um sistema de pagamento descentralizado. Eles tentaram, testaram, fizeram protótipos, colocaram em prática e tudo mais, mas nenhum desses projetos decolou como seus criadores imaginavam lá no começo. Bom, mas aí, em 2008, o famoso Satoshi Nakamoto mandou um e-mail misterioso dizendo que estava trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico totalmente peer-to-peer. O resto é história e você já conhece muito bem. Essas foram algumas das histórias de projetos que vieram antes do Bitcoin e que acabaram influenciando vários dos projetos que existem hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, caso contrário, eu tenho certeza que eu conquisto a sua confiança na próxima oportunidade. Ok? Valeu, fui!